Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e neste nosso quadro de Respondendo Perguntas vamos tratar de um tema que me foi sugerido e um dos vídeos que já publicamos aqui no canal. Olha só qual foi a sugestão, feita por Marcelo Luiza para tratarmos do tema do jus postulandi e a rescisão indireta. Muito obrigado, Marcela. Neste vídeo vamos falar sobre jus postulandi. A rescisão indireta vamos tratar em um outro vídeo. Combinado? Então tá bom. Antes de começarmos, eu peço aqui que você curta o vídeo e também se inscreva no nosso canal, porque fortalece muito, beleza? Vamos lá então. O jus postulandi, ele é um princípio do direito processual do trabalho em que ele assegura as partes de poderem reclamar perante a Justiça do Trabalho sem que estejam necessariamente representadas por um advogado. Tanto empregado quanto empregador poderão apresentar as suas manifestações, as suas defesas no processo, sem a presença de um advogado. Isso está previsto no artigo 791 da CLT. Vamos dar uma olhada? Vem aqui comigo no arquivo PowerPoint, olha só. O artigo 791 diz que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. O artigo 839, por sua vez, diz que a reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. Beleza, vem cá então. Então, como vimos, o empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista e a empresa, no caso o empregador, pode oferecer a sua defesa ou a contestação sem a presença de um advogado. Ou seja, as partes não precisam estar representadas por um advogado. E esta liberdade, entre aspas, ela é absoluta, ela é plena, ela alcança todas as instâncias, Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Em outras palavras, o empregado, vamos supor, e vimos que ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista sem estar representado por um advogado. Ele pode também apresentar um recurso contra uma sentença trabalhista. Ele pode apresentar um recurso contra um acórdão proferido por uma das turmas de algum tribunal regional do trabalho. E tudo isso sem estar representado por um advogado. Olha o que diz a súmula 425 do TST. Vem aqui comigo. A súmula 425 trata do limite do jus postulandi, que é o seguinte: o jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então vem cá. Então é o seguinte, de acordo com essa súmula, o reclamante ele pode interpor um recurso ordinário, sem estar representado por um advogado. Vimos que o jus postulandi se limita à vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, exceto no caso de ação cautelar, ação rescisória, mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. E quais são esses recursos de competência do TST? Recurso de revista, embargos ao TST, agravo interno, a depender de algum julgamento de um desses recursos por alguma das turmas do TST, e também eventual agravo de instrumento que denega seguimento ao recurso de revista. Beleza? E além dessas hipóteses que acabamos de listar, as partes ainda precisam, em alguma outra situação, estar representadas por um advogado? E quando se tratar, por exemplo, de um processo de homologação de um acordo extrajudicial, que é uma das modalidades de extinção do contrato de trabalho trazida com a reforma trabalhista. As partes, o empregado e o empregador, precisam ou não estar representados por um advogado. Olha o que diz o artigo 855b da CLT, vem aqui comigo. O artigo 855b diz que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. E o parágrafo 1º diz que, além disso, as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Ou seja, além da obrigatoriedade de representação por um advogado,
Cada parte, empregado e empregador, tem que ter o seu próprio, não pode ser o mesmo advogado, beleza? E como que pode, eventualmente, ser cobrada na sua prova, tanto na primeira fase quanto na segunda fase do OAB. Vou dar, por exemplo, no caso de uma audiência trabalhista em que a empresa comparece somente com o preposto. O juiz compreendeu pela irregularidade de representação ou falta da representação e assim concluiu por aplicar os efeitos da revelia e confissão quanto à matéria fática. Inclusive, esses foram os fundamentos quando proferiu sua sentença. Então, na qualidade de advogado da reclamada, você deve interpor um recurso ordinário, arguir para liminar de cerceamento de defesa e fundamentar com base na súmula 425 do TST e também os artigos 791 e 839 da CLT, que trata justamente do jus postulandi e da possibilidade da parte reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, estando limitado até o Tribunal Regional do Trabalho. Beleza? Então, se for uma questão de primeira fase, vai indicar um dos itens, essa resposta, falar que se trata de um recurso ordinário, com base nesses fundamentos, ou se for uma prova de segunda fase, você também fundamenta e escreve isso. Beleza? Então tá bom, pessoal. São essas as considerações a respeito do jus postulandi e sobre rescisão indireta. Vamos falar ainda num próximo vídeo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Beleza? Bons estudos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!